Galera, no vídeo passado eu mostrei essa relação aqui de como resolver uma equação desse tipo, que é a equação de segundo grau completa, com essas informações aqui, né, com esses coeficientes aqui, essa relação, produto dos coeficientes dos extremos e também a soma dando o coeficiente do meio, que é o B. Então, se você ainda não viu, vê lá, porque vale muito a pena e que fica melhor para você entender a demonstração desse caso aqui que eu vou mostrar para vocês. Como sabemos por definição que o primeiro coeficiente ele é diferente de zero, a gente pode pegar esse A, a gente divide aqui por A e aqui também por A, e vamos ficar com C igual a mn sobre A. Aqui eu vou passar o A dividindo, ou dividir, melhor dizendo, dividir toda essa equação genérica aqui pelo coeficiente A, e eu vou ficar com x ao quadrado mais b sobre A vezes x mais c sobre A. Como já vimos aqui esse valor, né, eu vou substituir ele aqui, e ao dividir c por A, vamos fazer aqui, tá? N sobre A, aqui olha só, dividido por A, ou C dividido por A. Pronto. Pela regra, aqui teria um 1, né? Você já sabe, e você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ou melhor, tem um denominador aqui que está dividindo isso, às vezes essa divisão está acontecendo, aí como tem outra divisão aqui por A, ele vai ser dividido agora por A ao quadrado, porque tipo, se aqui fosse 2, está sendo dividido 2 vezes, e se aqui fosse 3, estaria mais 3 vezes, e 2 vezes 3 daria 6, e seria só multiplicar, por exemplo, né? Então, fazendo isso, você tem que o C sobre A é m vezes n sobre A ao quadrado. Então, eu vou substituir ele bem aqui, nesse caso. X ao quadrado, contando que eu vou substituir esse B aqui por m mais n, que é o que tem no sistema aqui. Mais n multiplica, né, x sobre A mais mn, m vezes n sobre A ao quadrado igual a 0. Aqui eu posso fazer a distributiva, mx, nx aqui, e vai ficar o seguinte, olha só, x ao quadrado mais mx sobre A mais nx sobre A mais, aqui no caso eu vou deixar do jeito que tá, m vezes n sobre A ao quadrado, aqui dá 0. Então, no caso, vou deixar o x aqui em evidência, o nosso termo, né? X ao quadrado dividido por x dá x. Na verdade, não necessariamente dividindo, né? Mas fatorado é essa forma aqui. E a gente tem que m sobre A mais... Aqui eu posso colocar um termo comum que é o n sobre A. Então você já conhece isso daqui e já tá vendo o que eu tô fazendo aqui. Então nós temos que x, porque n sobre A vezes x é nx sobre A. E aqui vai ficar o que? M sobre A, aqui dando igual a 0. Ok. Agora, o que vai acontecer aqui? Você vê que x mais m sobre A vem aqui, e aqui eu vou colocar ele em evidência. Vai ficar
x mais m sobre a, que multiplica x mais n sobre a. Isso aqui dá igual a zero. Quando um produto dá igual a zero, as únicas possibilidades são esse primeiro termo aqui ser zero, ou esse outro aqui ser igual a zero. Então, igualando um deles dois a zero, eu tenho o seguinte: eu tenho x mais m sobre a igual a zero, ou, no caso, esse símbolo aqui, ó, ou x mais m sobre a igual a zero. Então aqui você já sabe, se eu subtrair m sobre a aqui e aqui, eu vou ficar com x igual a menos m sobre a, e aqui a mesma coisa, né? X igual a menos n sobre a. Então isso aqui são as raízes de qualquer equação do segundo grau completa, que tenha os critérios de existência válido, e que você encontra esse m e n através desse sistema aqui, e que é muito simples de fazer. Outra forma de mostrar outra fórmula é que eu vou trocar o a, que é o coeficiente do x ao quadrado, por esse mn sobre c. Vou colocar aqui. X ao quadrado mais o b. A gente já viu quem é ele, né? Então não precisa repetir. M mais m x. Não tem b aqui também. Não tem divisão. Eu errei aqui. Não, me perdoe, tá? Pronto, deixa assim. Aí vai ser igual a zero. Isso porque a divisão já saiu depois. Na verdade agora. Eu vou dividir todo mundo pelo coeficiente c. E como já sabemos, né? Isso aqui vai ficar com m n sobre 15c ao quadrado x ao quadrado mais, agora assim, m mais n x sobre c, sempre entre parênteses, porque o b ele vale toda essa soma aqui. Aí mais c sobre c é 1. Eu já vou colocar direto aqui, porque muito provavelmente vocês já sabem disso. Então, enfim, né? E que vai ficar mx sobre c, e mx sobre c, vamos colocar m vezes m sobre c quadrado, x ao quadrado, mais m vezes x sobre c, mais mx sobre c, opa, encontrei, mais 1, que dá igual a zero. Ok. Agora, o que eu vou colocar em evidência vai ser m sobre c, né? No caso, sai ser mx sobre c. Todo esse mx sobre c, ele também está aqui, escondido de certa forma. E se você já entende as propriedades, a multiplicação, das frações, essas coisas, você já vai entender direitinho. Então, bora lá. M sobre... Não, MN não, MX. Opa. MX sobre C multiplica esse M sobre C, né? Porque MX sobre C, aqui vai estar X também. MX sobre C. Aí vai ficar X quadrado, tá certo. M vezes N tá certo. C sobre C vezes C dá certo. É mais 1, porque é todo esse cara aqui. Ó, aí tem mais quem? Esse cara aqui, eu poderia botar um parênteses aqui pra esclarecer logo.
ele vai ficar em evidência também, por causa disso. Vai ficar n x sobre c mais 1 igual a 0. Ok, agora boto esse nx sobre c mais 1 em evidência e ele vai multiplicar todo mundo aqui, tá? N sobre c, x mais 1 multiplica. Olha, isso daqui, quando eu coloquei em evidência, ele vai sobrar 1 aqui nesse caso. Esse aqui, ó, botar em evidência, vai sobrar só ele, que é o mx sobre c. Então já eu coloco aqui mx sobre c mais 1, que seria esse aqui, né? Porque isso aqui dividido por isso vai dar 1, porque eles são iguais. E são, no caso seria porque é a fatoração, né? A regra da fatoração é essa, porque a gente vai igualar a 0, então é aquilo, né? Depois pode ser que eu explique melhor isso aí, nesse caso, porque pode fatorar um número desse jeito, ou melhor, uma expressão, mesmo supondo que ela vai valer 0. Que o caso foi a consequência que caímos aqui. Isso daqui valendo 0, então eu vou colocar aqui, ó, uma n, planta mais pra cá, n sobre c, multiplica x mais 1 igual a 0, ou m vezes x sobre c mais 1 igual a 0. Aqui no caso, ele tem o que? Nx sobre c vai dar menos 1, porque subtraímos do lado por menos 1. Não, nada de subtraímos do lado por 1. Certo? Subtração por 1 aqui, matou esse 1 e aqui ficou menos 1. Esse c, se eu multiplicar, ou seja, se eu multiplicar por c dividido por n, que seria isso aqui, ó, vezes c sobre n, aqui no caso, né, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai ficar como? Vai ficar x igual a, vou botar uma certa aqui, x igual a menos c sobre n. E aqui no mesmo caso, manipulando a equação, você vai ter o que? X igual a menos n, não, menos c sobre n, calma aí, sobre n, certo? Que também são outras fórmulas bem legais de se fazer. Na maneira que já vimos, a gente já teve que o primeiro x, ou seja, o x1, ele era menos m sobre a, e o x2 era quem? Pode ser sim, pode ser até, vou botar assim para não confundir com expoente, porque pronto, x2 era quem? Era menos m sobre a, menos m sobre a. Agora, no caso que mostramos nesse daqui, então nós temos o que? x1 é igual a menos c sobre n, menos c sobre n, enquanto que x2 ele era igual a menos c sobre m. Então temos essas relações aqui, ó. E então podemos igualar esse x1 com esse x1, não tem problema. Qualquer equação, já testei isso em algumas. Esse x2 com esse x2 também, tá? E que eu vou esclarecer mais como porque esses tem que ser nessa ordem. X1 tem que ser esse menos m sobre a e esse menos c sobre n. Igual nesse outro caso aqui também.